Bom dia para a turma de Educação do Campo, com ênfase em linguagem e códigos. Vou fazer o esforço de compactar, esses elementos que deveriam ser apresentados num outro vídeo gravado, mas que eu não consegui que o sistema funcionasse de forma adequada. Esse outro material depois nós podemos utilizar nas aulas presenciais sem nenhum problema. Algumas coisas provavelmente ficarão repetitivas, outras não farão muito sentido, mas ainda é possível aproveitar uma riqueza de elementos que não tem como condensar aquilo que seria apresentado em praticamente 3 horas de duração, concentrar tudo isso em 1 ou 2 subsídios de 15, no máximo 20 minutos. Mas eu vou fazer um esforço de compactar um pouco esses elementos, porque a proposta é que eles se constituam um pouco como pano de fundo da leitura que vocês fazem, tanto dos textos quanto dos documentários. Por isso a ideia de leitura do documentário, que significa não é um olhar descontraído, um olhar ao acaso. É um olhar de interrogação, é um olhar de descoberta, é um assistir olhando, enxergando, tentando perceber, tentando construir a imagem, o cenário do acontecimento e a partir dele interpretar as falas, as ações, os desdobramentos no interior de um contexto mais amplo de migração, de trabalho cativo, de submissão ao proprietário, de rivalização com outros grupos, de acomodação no interior de uma política pública do Estado, de intervenção da ação governamental, mas também muitas vezes de resistência a essa ação governamental. Eu vi que já passou quase 3 minutos, então se eu não me apresso um pouco e fico no comentário inicial, não vou conseguir mesmo assim, vou ter que gravar uns 20 de 10 minutos. Então vamos lá. Então, um elemento central, como pano de fundo, é olhar para esse campesinato do território nacional, da Amazônia como um todo, mas também do território Xingu, porque o olhar se constitui de forma distinta em função do lugar da ação, mas ele é percorrido por elementos que têm uma sintonia interna que cabe analisar, porque a existência dela é, em geral, aquilo que direciona a ação, que diz para qual espaço do território nacional essa ação está sendo determinada e suas consequências determinante também para os próximos passos, para as próximas ações, tanto do Estado quanto do campesinato. Então vamos lá. A ideia é interpretar esse campesinato, isso é, estar atento a isso na leitura dos textos e na leitura dos documentários, que essas ações do campesinato, esse rosto do campesinato, seu perfil, ele resulta, em geral, das ações de intervenção do poder governamental, do Estado, antes português, francês, holandês, e na história do Brasil nós vamos perceber isso com clareza. De 1500 para cá, nem sempre só Estado português e depois Estado nacional, Brasil como Estado-nação. Então, são essas intervenções da ação governamental, mas também como resultado da mobilização dos atores sociais camponeses. E aqui nós temos um primeiro problema de interpretação quando usamos essa categoria camponês. E aí não é uma palavra. Uma palavra é casa, é avião, é fogão. Campesinato é uma categoria de interpretação de um mundo de vida. Se mesmo sobre casa podemos ter distintas ideias, porque senão não nomearíamos uma mansão e um casebre.
um palacete e um barraco. É porque temos diferentes ideias do que é casa. Aí imagina de uma categoria que se constitui enquanto sujeitos, enquanto pessoas, enquanto grupos sociais. Então o cuidado é maior. E aí qual é esse cuidado, né? É perceber que nessa categoria de camponeses, nesse conjunto de sujeitos que podemos nomear na condição de camponeses do plano das ciências sociais, do plano da sociologia, do plano do curso do etno e da educação do campo, da nossa faculdade, portanto, isso não vale a mesma coisa para geografia, não vale a mesma coisa para história, não vale a mesma coisa para agronomia. Precisa deixar isso minimamente claro para vocês. É do nosso lugar que estamos nomeando assim, porque nos interessa perceber assim. É um projeto político, ideológico, filosófico, não partidário, político, ideológico, filosófico, que nos leva a entender esse campesinato dessa forma. Não é o único entendimento e não é o entendimento verdadeiro. Aqui não se discute se é verdadeiro ou falso. Se discute se essa versão é coerente ou não. Se ela é apropriada ou não. Não é nem igreja para discutir se Deus é verdadeiro ou é falso, se existe ou não existe, e nem é a polícia para investigar se o indivíduo falou a verdade. Não interessa se ele falou a verdade. O que interessa para nós é como se constitui essa versão que ele apresenta. Por que ele constitui essa versão? Que grupos constituem essa versão? Que grupos adotam essa versão? Que grupos têm interesse em que essa versão seja publicizada, essa narrativa ganhe legitimidade, né? Então, a nossa narrativa, nesse caso, a nossa versão, nesse caso, o nosso entendimento, a nossa interpretação, é de que é muito mais rico não separar esses vários grupos como é, nesse caso, a intenção do Estado. Nós reunimos eles do plano teórico porque eles já estão reunidos muitas vezes no plano prático. Porque não faz sentido separar na teoria aquilo que está junto na realidade. E nem juntar na teoria aquilo que sempre vai estar separado na realidade. Essa é uma questão interessante para perceber. Se eu estou escrevendo sobre alguma coisa, não faz sentido eu juntar aquilo que eu quero juntar só porque eu quero juntar. Eu tenho que juntar aquilo que eu desejo juntar se faz sentido juntar e porque ele já está junto na realidade que eu estou querendo analisar. Senão não é academia, senão não é ciência, senão não é análise. É conversa de compadre. E aí eu digo conversa de compadre, assim, porque em geral, quando se diz conversa de comadre, se desconsidera que na maioria delas são coisas extremamente ricas que estão em discussão. Até mesmo, às vezes, sobre remédio, cuidado com os filhos, receitas trocadas e por aí vai. Quem tem dúvida, preste atenção nas conversas das comadre para ver. E nas do compadre para ver quais são mais ricas, quais são mais interessantes do plano da vida coletiva, do plano da vida familiar, do plano da vida social e por aí vai. E não estou fazendo isso para ganhar ponto com as comadres. Estou dizendo isso porque eu vejo assim. Então vamos lá. E aí então no interior dessa categoria, campesinato, que nós nomeamos, conversamos sobre elas com vocês, e os textos nem sempre apresentam assim. Os documentários nem sempre irão apresentar assim. Mas nós não vamos interpretar assim. É essa a proposta, interpretar assim. Esse videozinho é um pano de fundo, quer dizer, é uma sugestão, é uma indicação de como se colocar diante do texto. Não é uma camisa de força, senão já não é mais universidade também. Porque aí não dá mais a liberdade para alguém olhar de um outro jeito. E se não olha de um outro jeito, não tem descoberta. E se não tem descoberta, vale a regra universal primeira. E aí não precisa existir uma segunda, uma terceira. É a segunda e a terceira que dão riqueza ao debate, que dão riqueza à análise, senão nem debate existe. Existe é catequese.
Se a primeira versão permanece, o que existe não é ciência, é catequese, tem um outro nome. Então vamos lá. Nomeamos então na condição tudo o que aparece assim aqui e ali. Para a agronomia aparece esses sujeitos nomeados como agricultores familiares. Para a antropologia, sociologia, ciência política, e é nesse meio que estamos transitando, tanto esses agricultores familiares, quanto esses ribeirinhos, quanto esses extrativistas, os pescadores, os beiradeiros, todos os povos indígenas se constituem nessa condição de camponeses. Porque essa categoria camponês tem por objetivo, por propósito, reunir para análise esses sujeitos, quer dizer, olhar para esses sujeitos da terra firme, para esses sujeitos da floresta. São vários povos coletores sem necessariamente serem povos indígenas. Quem trabalhava nos seringais sabe disso. Quem trabalha na pesca, que coleta mariscos, que coleta peixe, porque ele produz parcialmente isso, a natureza se encarrega de também dessa produção, né? Às vezes combina assim, então, dos indivíduos que têm sua ação na terra firme, nas florestas e nas águas. Então nomeamos sem nenhum problema indígenas na condição de camponeses. Beiradeiros, ribeirinhos, agricultores familiares que plantam cacau, que plantam pimenta, roça de arroz, que fazem farinhada. Sem nenhum problema. E cada vez mais encontramos povos indígenas que eram preferencialmente coletores e caçadores plantando cacau, plantando café. Então, faz sentido falar dessas diversas grupos de indivíduos na condição de uma categoria mais ampla chamada campesinato. Então existe uma relação estreita entre esses três espaços da terra firme, da floresta e das águas, e essa relação precisa ser considerada. O que significa dizer de olhar para esse campesinato como resultado, campesinato atual, como resultado das intervenções do Estado e como resultado também de um processo de mobilização coletiva, né? Nós vamos ver que muito dos elementos, registros históricos que nós temos são frutos dessa intervenção do Estado, né? Que deu segurança, que colocou pessoas, as suas forças de repressão policial para garantir que o estoque de produtos da natureza e o próprio espaço fosse apropriado, às vezes por grupos estrangeiros de fora e às vezes por grupos nacionais, em detrimento do direito de uso do espaço e dos produtos da natureza presentes no território desses grupos. Vemos isso no Xingu, no território Xingu. Os engenhos de Gurupá, ainda nomeado como Maturu, e, perdão, esqueço agora o nome de Gurupá, Maturu era de Porto de Mós, depois com mais calma vou tentar revisitar minhas anotações, eles dizem isso, ainda são do século XVI. É do século XVI, a primeira intervenção no território Xingu, bem ali na embocadura do Igarapé Panela, bem ali. A construção de um espaço das missões dos jesuítas. 1629, estava ali a missão Tavacuara. Lembrei. Gomoaru nomeando Gurupá e Maturu nomeando Porto de Mós, né? Onde tinham esses engenhos. A partir do trabalho escravo, a partir do trabalho indígena cativo. Né? E essa relação nós precisamos perceber. Porque boa parte de quem está hoje em Gurupá resulta desse sujeito que trabalharam nesses engenhos. Ou como donos ou como
escravos. Eles não caíram do céu, esses sujeitos. Como eles se constituíram? Se constituíram a partir dessas relações de quem já estava no território, grupos indígenas e vários grupos, e de quem veio com as navegações, com as migrações, com a instalação dos engenhos, das fortificações. Parece estranho, mas 1800 e alguma coisa, depois eu posso precisar isso com mais qualidade, e vocês merecem isso. No momento não era essa a questão, então eu não anotei com cuidado. 1800 e alguma coisa já tinha um comandante da Guarda Nacional com várias embarcações em Porto de Mós, para dar segurança aos europeus, às pessoas que desciam de Belém, para saquear esses grupos indígenas ali presentes, para levar os seus produtos da natureza na condição de recursos naturais para ser vendido na Europa ou na capital, mas particularmente na Europa. E quem mora hoje em Gurupá também resulta dessas relações. Ah, professor, mas muita gente chegou depois já com as seringas, chegou depois com a abertura das estradas. Claro. Não vamos brigar por isso. A minha questão é, não ficou ninguém daquele período? Ninguém casou, ninguém teve filhos, ninguém se reproduziu? Fisicamente, objetivamente? Sim, dezenas, centenas e milhares. Então, o campesinato resulta dessa relação. Não cai do céu em lugar nenhum. Resulta dessa ação de um Estado bandeirantista, saqueador, desde a sua criação, desde a sua constituição, e da resistência, do enfrentamento, da acomodação dos sujeitos no interior dessas intervenções. Tanto dos que já estavam presentes nesse espaço, território, quanto aqueles que vieram de fora para atuar nessas intervenções do Estado-nação. Vou apressar um pouquinho, que a ideia é ficar no máximo em 20, eu posso gravar 3, 4 na sequência sem nenhum problema, e vocês têm esse direito para não ficar uma coisa muito superficial. A ideia é de que tenha ao menos um tira-gosto que vale a pena escutar nessas observações. Então, da mesma forma, então, vamos olhar para a intervenção do Estado, que impõe um engenho, que coloca um comandante da Guarda Nacional, que abre uma rodovia Belém-Brasília, que abre uma rodovia Transamazônica, que abre uma rodovia, não sei, Belém-Acre, uma Cuiabá-Santarém. Vamos olhar também para a mobilização dos atores presentes nesse espaço, porque olhando para... Desculpa, acabei de tomar café. Então, o resultado disso ainda se apresenta com mais vigor. Vamos analisar esse contexto, então, do campesinato e vamos perceber que ele não só resulta dessas intervenções do Estado-nação, mas ele resulta também da acomodação dos sujeitos no interior dessas ações. E aí, quando eu digo acomodação, não estou dizendo cruzou os braços e esperou que acontecesse. Não, acomodação também é resistência, também é enfrentamento. Acomodação no sentido de que está ali, no interior, porque de fora seria mais difícil resistir. Tanto que não foi quem estava em Santa Catarina que acampou para recuperar a Transamazônica. Foi quem estava no interior do projeto de colonização, acomodado nesse interior. A palavra acomodado tem esse sentido. Né? Entranhado nesse interior. Né? Estava existindo, se constituindo nesse interior. Né? Então, aí podemos olhar de um lado o Estado intervindo, né? E do outro lado, esses enfrentamentos se constituindo. Por isso que temos a possibilidade de falar de Revolução dos Cabanos, ou da cabanagem. Rosto camponês. Não se esquecer disso. Rosto camponês. Pelas águas, pelos igarapés, pelos castanhais, pelos seringais, pelos garimpos. Rosto camponês. Se mobilizando, construindo estratégia, enfrentando o Estado. Que tinha também membros do próprio Estado, membros da igreja enquanto instituição. Tinha, todos sabemos que tinha. Quem analisou
A cabanagem sabe que tinha, mas rostos camponeses predominantemente. Predominantemente. A balaiada, a sabinada, a Guerra dos Canudos, Revolução Farroupilha, do Conselheiro, do Lampião, do Galdino aqui no Pará, no enfrentamento com a Cidipar, não sei direito o nome. Me parece que Cidipar é uma empresa de mineração e de exploração e por aí vai, né? Então significa olhar como o Estado agia e como esse campesinato reagia, né? Reagia a essa ação do Estado. Corta essa primeira parte, que senão o risco é de fazer o esforço e o esforço resultar em 0 de aproveitamento. Na próxima, já continuo com outros elementos.